Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde. Oi, 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 gente! Bom dia! Um bom Vida e Saúde para você, querido ouvinte. Não sei de onde você está acompanhando a gente, mas eu tô aqui para passar esse momento com você, eu e meus amigos. Você pode ouvir pela Rádio Novo Tempo, aí da sua região, pelo aplicativo, parabólica. Tantas são as formas da gente alcançar você, da gente se comunicar com você. Agora, se você quiser também assistir, pode. facebook.com/RádioNT, você já conhece, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E aí você se inscreve no canal, clica lá no sininho, compartilha com seus amigos as informações, comente, para que esse programa, que é um programa de esperança, chegue ao coração dos nossos amigos, dos nossos queridos. Hoje é dia 2 de novembro, é feriado, e geralmente quando a gente pensa em feriado, é uma coisa muito legal, não é? A gente passeia, viaja e tal, mas esse feriado, ele é diferente. Ele traz realmente uma angústia no coração, realmente provoca lágrimas, é aquele momento que não tem como, a gente lembra dos nossos queridos que dormiram no Senhor. A data, ela é muito emotiva, não é? Quando a gente perde alguém, existe no coração uma mistura, não é? Uma mistura de sentimentos. Às vezes a saudade, às vezes a raiva, às vezes o amor, às vezes a incompreensão, a negação. Vamos conversar sobre esses sentimentos. Como é que a gente vive o luto? Tem diferença de viver o luto e viver no luto? A gente vai conversar sobre isso. Eu vou tocar uma música bem bonita agora. Enquanto você participa aqui com a gente, mandando o seu alô, mandando o seu abraço, tá? Fazendo uma pergunta, como a gente supera o luto, esse é o nosso tema. Então a música que a gente vai tocar agora, ela diz assim, mais ou menos, eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui para te abraçar. Quando isso terminar, eu virei para te buscar e o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Quem canta pra gente é o Ministério Vox. Creia, confira. Quando a lágrima rolar pela primeira vez, quando o medo dominar seu interior e a incerteza colocar em jogo em quem você crê, você pode até pensar que não existe ninguém preocupado com você, que queira seu bem. Se sente sozinho no escuro. Se a doença for cruel e queira te derrubar, se a ciência não puder o remédio encontrar, a promessa é fiel e ela não falhará, pois se ele prometeu, não duvide tão somente. Creia, creia em quem um dia salvou. Creia em quem a vida entregou. Ele faz milagres, Ele te liberta. Creia, creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. É a vida, nele a saída. Creia, confia no Senhor e creia.
continua assim. Tudo o que você vê são sinais do fim. Ele mesmo nos deixou escrito que iria acontecer. Mas também nos garantiu: com vocês estarei. Se profunda for a dor, alívio darei. Eu sou a cura que procura. Eu entendo quando diz que não vai suportar, mas prometo estar aqui pra te abraçar. Quando isso terminar, eu virei pra te buscar. E o final será feliz. Para sempre estaremos juntos. Creia em quem um dia salvou. Creia, tudo vai passar. Mas se não suportar, somente creia. Ainda que morra um dia, viverá. Ele é a vida, nele a saída. Creia. Confia no Senhor e creia. Ele é a vida, nele a saída. Creia. Confia no Senhor e creia. Muito bem, você acabou de ouvir essa música bonita do Ministério Vox, Creia. Nós estamos aqui juntos, ouvindo e buscando conforto nessa canção e agora buscando entender a questão do luto. Eu tô aqui com o Raul é do Espaço Viva e ele tá acompanhando a gente já há bastante tempo. Tudo bem, Raul? Tudo jóia, Rose. Tudo bem, queridos ouvintes? É um prazer estar aqui mais uma vez, Rose, para falar desse assunto tão delicado. Pois é, você já perdeu alguém muito próximo? Já perdi algumas pessoas bem próximas, de maneiras naturais, de maneiras trágicas também. Então, realmente é um assunto que precisa ser falado, né? Principalmente no dia de hoje. Com certeza. Deixa a sua rede social pra gente. Sim, Raul_Espaço Viva é o Instagram e Facebook, ou melhor, no Facebook Espaço Viva BR. Ok, a Grazi também está com a gente mais uma vez nesse feriado. Oi, Grazi, tudo bem? Como é que você está? Oi, Rose, tudo bem? Muito bom estar aqui mais uma vez, sempre um prazer enorme. E hoje para falar de um assunto tão delicado, mas necessário, né? É verdade. É necessário a gente conversar sobre isso. Grazi, você já viveu alguma experiência de perder alguém bem próximo? Você já contou seu testemunho aqui um tempo atrás? Já contei meu testemunho aqui, eu perdi meu pai. E foi muito difícil, muito traumático para mim, realmente. E assim, perdi meus avós também, né? Então, assim, a nossa vida, não tem como a gente passar por esse mundo aqui sem sofrer perdas, né? Exatamente. Deixa pra gente, Grazi, sua rede social. Minha rede social é @GraziDonato. E o YouTube é a mesma coisa, Instagram e YouTube. Bem facinho de te encontrar. Nosso convidado de hoje, Dr. César Vasconcelos, ele é nosso companheiro aqui, apresenta o programa Equilíbrio, ele está sempre aqui com a gente, é escritor, é palestrante, mais uma vez ele passa por aqui. Dr. César, muito obrigada achar um espaço na sua agenda para conversar com os nossos ouvintes sobre o luto. Bem-vindo. Obrigado, Rose, é bom estar aqui com você de novo, porque realmente é uma coisa importante a gente compartilhar essas informações com o público de casa, né?
com um tema até bem assim, sempre atual, porque sempre tem uma perda na vida de alguém, né? Então e tem pessoas que não sabem lidar com essa perda. Então é uma oportunidade que a gente está oferecendo aqui na Rádio Novo Tempo, para orientar as pessoas a saber como lidar com isso, aquelas que ainda não sabem. E é bom estar aqui de novo com o Raul e com Grazi também. Muito bom. O senhor já perdeu alguém na sua família também, doutor? Já, meu pai, minha mãe, tios. Passou por isso, então? Passei por esse várias luto, vezes. que não é fácil, né? Ok. Dói doutor, mesmo. Doutor, deixa uma rede social do senhor, um contato para que o Então, ouvinte possa. doutorcesar.com é meu site. Toda semana tem um artigo novo só de textos. Uma página e meia, então com temas variados de saúde mental. Doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, e César com S no final, não é com Z. doutorcesar.com. E os Claramente estão ali no youtube.com/claramente-nt de Novo Tempo. Ok, o pessoal pode visitar as redes sociais dos nossos convidados. Vamos conversar então sobre o luto? Primeira coisa que eu acho que fica bom a gente explicar, esclarecer. Doutor, o que é luto? A gente começa pelo conceito mesmo, né? Então, o luto é uma resposta emocional diante de alguma perda. Luto é um conjunto, o luto psicológico, né? É um conjunto de reações emocionais que a gente tem em função de estar vivendo algum tipo de perda, que pode ser morte de alguém querido, pode ser demissão de um emprego, pode ser uma separação conjugal. Então, a gente vive, todo ser humano vive, né? É uma coisa importante do público entender, porque tem muita gente que se sente culpada. Eu perdi uma pessoa que eu amava, eu tô aqui tão mal. Será que as pessoas ficam assim mesmo e tal? Não, sim. Toda vez que é uma perda importante na nossa vida, a gente entra no luto psicológico, que vai ter alguns sintomas aí relacionados com ele. Doutor, acho que o preocupante seria não entrar, não viver o luto, não é? Interessante você ter falado isso. Logo eu me lembrei de uma cliente que eu atendi muitos anos atrás no Rio de Janeiro. Era uma empresária de sucesso, economicamente, profissionalmente, e morreu o marido dela na sexta, ela foi enterrado no sábado, e domingo ela estava na empresa lá, todo vapor, trabalhando. Ali, 4 semanas depois é que, como se diz na gíria, a ficha caiu, é que ela começou a sentir alguma coisa, né? Uma outra cliente que eu atendi muitos anos atrás, era uma engenheira, uma pessoa bem informada, enfim, e ela só era filha única e perdeu, acho que foi, não sei se foi o pai ou mãe que morreu naquele ano. Ela levou 6 meses para poder entrar no luto, porque ela também tinha um pique para trabalhar, assim, incrível e tal, sabe? Meio que empurrava um monte de emoção para baixo do tapete, então ela conseguiu ficar um tempão ainda retardando essa entrada normal no luto, que é normal. Raul, alguma curiosidade, alguma pergunta sobre Tem o uma assunto? participação aqui, Rose, da Eliana, que diz assim: olha, eu perdi minha mãe pro Covid tem 7 meses e não consigo aceitar, nem pude me despedir. Sabe que as pessoas que vivem o luto, muito em função da pandemia, né, da morte pela Covid, SARS-CoV-2. Então, muitas pessoas que viveram uma perda pela morte de um ente querido e que não puderam viver o funeral, participar do funeral, elas vão ter talvez um luto mais prolongado, um luto mais difícil, né? Um luto mais doloroso, porque faz parte do processo de resolução do luto a pessoa participar de tudo que é possível, né, dali do funeral. Por isso que tem algumas pessoas que já perguntaram ao longo da minha vida como psiquiatra assim: se a pessoa está vivendo, morreu um ente querido, será que deve tomar um tranquilizante para poder ir lá no funeral? Eu digo sempre assim, se possível, não. Para poder aguentar, tem que viver a dor, viver a emoção, tem que chorar. Porque se a pessoa se anestesiar com algum tipo de química sintética ou não, ela vai engolir aquela emoção que depois vai aparecer de novo, entendeu? Porque a emoção tem que sair na hora que precisa sair, né? Então, essa pessoa que falou aí, né, Raul, que ela está já há alguns meses sofrendo pela perda de alguém pela Covid, olha, você tem que chorar mesmo, tem que desabafar. E comece também, sabe, se você já fez isso, já chorou, já desabafou, já se aconselhou com alguém, já recebeu um colo, um apoio de alguém, então agora é hora de você respirar fundo e começar a pensar: poxa, mas a minha vida continua, mas tem alguém que permaneceu na minha vida. Então não fique muito tempo só pensando na perda, porque tem uma hora que precisamos começar a pensar no que continua, né? No que funciona. Alguém que continua aí na sua vida. Agora, se realmente a vida está travada e não consegue mais produzir e quer ficar na cama e não consegue trabalhar e tal, aí uma ajuda profissional cabe. Grazi, uma dúvida?
Doutor, pelo que o senhor está falando, assim, o luto tem fases, o luto tem um momento, tem, assim, um tempo. O senhor poderia falar um pouco mais sobre isso pra gente? Quais são as fases do luto mesmo? Inclusive é a dúvida do Alan Paulo, que está acompanhando a live, doutor. Ok. Então, a psiquiatra bem conhecida, quem trabalha com psicologia, psiquiatria, a psiquiatra chamada Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra americana, morreu alguns anos atrás. Ela se especializou em tanatologia, que é o estudo do processo emocional da morte, né? Um dos livros dela chama-se Sobre a Morte e o Morrer. Então, ela descreveu que são 5 fases que a pessoa passa diante de algum tipo de luto. Não necessariamente nessa ordem bonitinha que eu vou falar aqui, que pode ir na fase 3, voltar na 2, na fase 5 e tal. Então, a pessoa, diante de uma perda e entra no luto, ela vai ter a negação, né? Eu repito aqui para o público que está ouvindo a gente, esse luto pode ser demissão de emprego, uma perda financeira grave, um divórcio, uma morte e tal, né? Um trauma, um estupro, enfim. Então a pessoa entra na negação. O que é negação, doutor, nesse negação caso? É um mecanismo de defesa psicológica. A nossa mente usa a negação para a gente poder lidar com a dor. Alguns autores falam que a negação é como se fosse o amortecedor da alma, ou seja, a gente usa a negação até que a gente esteja pronto para encarar a dor. Então, tipo assim, vamos supor que uma mulher, ela teve um possível diagnóstico de câncer de mama. Aí vai no médico, ele pede a biópsia da mama, faz a biópsia, aí chega o dia dela pegar o resultado do laboratório e ela vai lá e não consegue se conter, abre o envelope, quebra o lacre, abre o envelope e lê e vê lá, tá positivo para câncer de mama. Então, nesse momento, ela pode entrar... é uma pancada nessa dor, né? Essa notícia, né? Então, ela pode começar a pensar, não é possível, não, esse laudo aqui não é meu, não, a menina que digitou no computador, ela errou o nome, não. Ela não acredita, não aceita. Ela começa meio a usar alguns pensamentos de negação da realidade para poder enfrentar a realidade. Mas isso é normal, né? Então essa é a primeira fase do luto, chama-se negação. Aí a pessoa comprova, né? Não, é ela mesmo, o laudo é dela mesmo, tá tudo certinho, embora com essa notícia trágica. Aí ela entra numa fase de barganha ou de negociação, né? Aí então, se a pessoa é religiosa, por exemplo, ela começa a falar, Deus, começa a orar, Deus, se o Senhor resolver isso para mim rapidinho, se não for verdade esse laudo e tal, eu prometo que você, sei lá, missionário, sei aonde, missionário e tal, ou eu vou dar meu dinheiro para os pobres e tal. E aí começa a tentar barganhar com Deus para ver se aquela perda não é uma realidade. Aí é uma realidade, então ela sai dessa fase, entra uma terceira fase, que é a chamada fase que é a raiva, né? Então aí vem a raiva do médico, a raiva do laudo, a raiva da doença, a raiva da vida, a raiva de Deus, não é? Até de Deus, Por que Deus permitiu isso comigo? A famosa frase, né? Que a gente usa, né? Que vem na nossa cabeça quando vem uma situação de... Porque eu, né? Porque eu, logo comigo, né? Poxa e tal, tem tanto bandido tão por aí, boa, né? Não é verdade. Né? A gente pensa isso, vem na cabeça. Então a raiva, essa raiva tem que ser expressada, tem que ser colocada para fora. E depois que passa a raiva, aí vem um estado depressivo. Não é a depressão doença, é um estado de tristeza, né? A pessoa fica mais lenta, ela pode dormir mais ou dormir menos, ela pode perder um pouco do apetite, e ela fica tristonha, e aí... Porque é como assim, a ficha acabou de cair mesmo, né? Assim, ali a realidade é essa perda é real, né? E depois a última fase que a doutora Kubler-Ross descreveu é a fase da aceitação. Quer dizer, a aceitação não é ficar feliz da vida, bater no palmo e tal. A aceitação é parar de brigar com a realidade. A aceitação é a pessoa pensar, puxa, que chato isso, mas realmente eu tenho que tocar minha vida para frente, né? E ela aceita o evento sem mais negar, sem mais fugir da realidade e tal. Interessante que tem um autor que trabalhou um pouco na Cruz Vermelha na Califórnia, Kessler, parece o nome dele. Ele trabalhou na equipe da doutora Kubler-Ross e depois que ela morreu, ele ficou pensando, poxa, vamos parar na aceitação. E ele desenvolveu um 6º estágio e ele até pediu autorização à família da doutora Kubler-Ross para acrescentar aos 5 dela o 6º, que ele chamou de significado. Muito interessante. Então, quer dizer, é por isso que a melhor pergunta, você que está ouvindo aqui no nosso programa, ao você fazer, a melhor pergunta para você fazer para você mesmo, para Deus, não é por que isso aconteceu comigo, é para que isso aconteceu comigo. O que eu posso aprender com isso? O que a vida está me ensinando com essa perda?
né? Assim que for possível, comece a trabalhar pensando nisso. Ok, nós estamos apresentando Vida e Saúde. Hoje, dia 2 de novembro, a gente está batendo um papo sobre o luto com o Dr. César Vasconcelos. Doutor, tem um tempo médio para se vivenciar esse tempo do luto? Boa pergunta, Rose. Uma média de cientistas que trabalham nessa linha de sofrimento humano dizem que de 3 meses a 1 ano seria normal a pessoa viver o luto, né? Indo e vindo nessas fases que eu falei, né? Mas se passa 1 ano e a pessoa ainda continua e talvez até piore alguns sintomas, a gente chama então de luto patológico, ou seja, já é um luto doentio, porque o luto não é uma doença, né? Igual menopausa não é uma doença, quer dizer, o luto é um processo normal, emocional, de a gente vivenciar uma dor emocional produzida por uma perda. Sim. Mas se a pessoa já passou um tempo significativo, como 1 ano, por exemplo, ela continua triste, deprimida, perdeu apetite, ou muito revolta e raiva para todo quanto é lado, então aí ela já está aquela situação que produziu aquele luto, aquela perda, pegou carona em outras coisas mal resolvidas na vida dessa pessoa. A gente chama, em medicina, a gente chama de comorbidade. Quer dizer, é uma doença junto com outra, né? Então, se a pessoa... Mas normalmente é isso, 3 meses a 1 ano é o tempo normal da pessoa viver o luto. Raul, 1 ano a gente já vivencia, olha, Dia dos Pais, Dia das Mães, o Natal. Você vai passar mais 1 ano sem aquela pessoa, então a partir do 2º ano, não é... Vai relembrando, né, todas as datas importantes. A ideia é que a dor vai se achando ali dentro do peito, não é? Exato. E esse 1 ano, doutor, ele não quer dizer que a pessoa fica encostada, né, sem conseguir trabalhar, sem conseguir produzir. Mas sim passando por essas fases, né? Exatamente. Ela não... É bem desafiador, não é? É bem desafiador perder alguém e ainda precisar dar conta, não é? Então, é isso mesmo, Raul. O luto que se estende até 1 ano não quer dizer que a pessoa travou a vida dela. Ela continua funcionando, trabalhando, produzindo, estudando, embora tenha aquelas emoções ali dolorosas, especialmente algumas datas, né? Sim. A data do aniversário da pessoa, se um caso de morte e tal. Agora, a gente pensar também importante o seguinte, não é só quanto tempo dura um luto normal, é quanto tempo dura um luto normal naquele tipo de pessoa. Porque também temos uma diferença de pessoas. Tem pessoas que são mais resilientes. O que é isso? São pessoas que têm melhores recursos internos para lidar com perdas da vida. E tem pessoas que são mais fragilizadas. Sim. São pessoas que, por uma questão até inata, elas nasceram sem muitas defesas psicológicas para lidar com situações traumáticas da vida. Então, essas pessoas talvez vão ter um luto mais longo, talvez mais dolorido, talvez mais complicado, né? Interessante o senhor falar isso, porque aí entra o estilo de vida, Rose, né? Que vai ajudar que também, ajuda, né? Ajuda a pessoa a ser mais resiliente, né? Ser mais forte em momentos de dor também. Se a pessoa tem uma alimentação boa, se ela bebe bastante água, se ela toma sol, se ela faz exercícios, o organismo... Exatamente. Ela tem uma mente mais preparada para lidar com perdas, seja elas quais forem. E se desde pequena é uma criança, vamos dizer assim, que os pais ajudam a, quando essa criança enfrenta uma situação desafiadora, a que essa criança possa acreditar que ela é capaz de enfrentar. Sim. Né? Porque às vezes o pai e a mãe são eles mesmos depressivos, vamos dizer assim, então a criança enfrenta uma dificuldade, né? Tipo assim, a hora de ir para a escola, aí a própria mãe e o próprio pai pode passar essa ideia de que ela não é capaz de enfrentar aquilo ali. Então... o assunto é mais profundo até, não é, querido ouvinte? Eu quero te oferecer um presente. A revista Fique Leve tem um capítulo, a partir da página 60 ali, se eu não me engano, falando exatamente sobre o luto, o processo de cada um. Olha só, essa revista aqui, olha, se você acessar o site... Aquela ali? Ok. Essa câmera aqui, então, ó. Se você acessar biblia.com.br, você pode solicitar
essa revista que vai te ajudar a entender, a compreender, e a informação vai sim te ajudar a buscar forças em Deus para vivenciar essas fases do luto e você poder recomeçar, dar continuidade à sua vida. Vou repetir, biblia.com.br. Tá na hora do intervalo, a gente volta daqui a pouquinho para a gente entender agora como superar o luto, não é? Já entendemos o que é, as fases e é como a gente supera, como é que a gente trabalha isso no coração. Até já, é depois do intervalo e tem a participação do Ricardo Fioravante também. Vida e Saúde. Oi, gente, já estamos de volta. A gente está falando de um tema tão delicado que toca, assim, profundamente o coração. Quem nunca perdeu alguém, não é? Quem não tem aí um banco vazio em casa? Quem não tem um espaço preenchido pela ausência no coração? E a gente precisa lidar com isso o tempo todo. Fica aqui com a gente, Dr. César Vasconcelos está trazendo informações. Dr. César Vasconcelos está trazendo para a gente orientações sobre esse assunto. Quem sabe vai te ajudar. Eu tenho certeza e eu tô aqui orando para que isso ocorra no seu coração e no meu também. A gente vai chamar agora o Ricardo. Ele sempre traz uma participação muito leve, muito alegre no nosso programa. Todos à mesa. Ricardo é o nosso cozinheiro. Todos à mesa com Ricardo Fioravante. Quero falar com você sobre alguém que encarnava gentileza e doçura na mesma pessoa. Eu vou ler para você um texto de Mateus. Mateus 12, verso 18. Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome, as nações porão toda a sua esperança. Esse é um texto que faz referência ao profeta Isaías, e ele apresenta Jesus. Jesus aqui é apresentado como alguém delicado, leve, gentil, cuidadoso, que toca na vida humana com atenção e respeito. Jesus é nos apresentado como um Deus que nos trata com voz mansa, um tom de voz sempre baixo e de um jeito muito respeitoso. Jesus é apresentado como uma pessoa que toca na vida humana com doçura. Jesus é apresentado como alguém que nunca se impõe pela força, nunca. Jesus é assim. Trata da gente com cuidado e com respeito, como se ele estivesse manuseando um caniço quebrado ou uma cana esmagada. Muitas vezes eu me sinto assim, como uma cana quebrada ou como um pavio que está quase se apagando. E eu tenho agradecido muito ao Senhor, porque Jesus me trata com tanto cuidado e me põe em pé novamente. Jesus nos trata com essa cautela porque confia em si mesmo. Quem confia em si mesmo nunca precisa usar da força, do exagero, do berro, do grito e da ofensa. Eu tenho pedido a Deus que me ensine também dessa doçura, para que eu lembre sempre que quando eu estou tocando numa comida ou me relacionando com a vida de uma pessoa, eu estou tocando e me relacionando com o que é sagrado. E eu preciso fazer isso com cuidado e com amor. Eu convido a você para que faça a mesma oração de gratidão e de súplica. Porque se você for tocado por Deus, também saiba tocar na vida dos outros com a mesma gentileza e atenção. Se você for tocado por Deus, que você também aprenda a lidar com as pessoas com doçura. Muito bem, querido ouvinte. Obrigada, Ricardo, viu? Obrigada mesmo de coração. A sua participação nesse programa sempre é um temperinho. Você pode acreditar nisso. A gente está junto, todo mundo junto aqui, conversando sobre o luto. O doutor César Vasconcelos, no bloco anterior, já ensinou pra gente o que é o luto, as fases do luto. Você está em alguma fase, está vivenciando, agora você já descobriu que isso é normal, que você está passando por um processo natural da vida? Continua aqui com a gente. Ô Grazi, você infelizmente perdeu o seu pai. Você vivenciou essas fases do luto também? Você consegue identificar quando o doutor César Vasconcelos começou a falar uma por uma?
Sim, Rose. Nossa, foi incrível para mim ouvir, porque eu fui me identificando com cada fase, né? E eu vivi um luto, assim, que evoluiu para uma depressão. Então, ao todo, foram 2 anos de tratamento, né? E eu também me identifiquei que o doutor falou, assim, que às vezes não é só o luto, é as dificuldades da vida que somados ali e tal, e deixa tudo mais complexo. Então, tô me identificando muito com esse programa. E o mais interessante foi o que ele falou sobre o pra quê. Porque a minha maior dor, né? A maior dor da minha vida se tornou o meu pra quê. Então, mudei minha profissão e hoje eu falo de saúde, estudo nessa área realmente porque a morte do meu pai, que foi tão cedo e eu perdi tão rápido assim, né? Sem poder me despedir, fez com que eu mudasse meu estilo de vida. E tô aqui hoje falando sobre isso para ajudar outras pessoas a não passarem por esse caminho. Interessante, o doutor César, porque a dor da Grazi acabou se transformando num ministério, porque hoje ela ajuda as pessoas a fazerem boas escolhas, a terem saúde. Seu pai faleceu por um problema no coração, não foi, Grazi? Foi, se eu não me engano. Teve um ataque cardíaco. E aí, hoje ela se empenha em levar saúde, o pessoal tem que ter saúde, tem que se movimentar, não é? É assim que então ela... a gente vê que realmente algumas pessoas que viveram luto, ainda que sofreram bastante, ou talvez tiveram que fazer algum tratamento durante um tempo, como o caso dela, elas conseguiram, pela graça de Deus e uma determinação, criar uma coisa positiva em cima disso, né? Sabe que eu estava lendo recentemente, a famosa Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ela surgiu porque, eu esqueci o nome do rapaz, um filho de um casal morreu precocemente. Isso foi tão doloroso para esses pais que eles decidiram criar uma instituição para ajudar os filhos, né, as crianças e tal, e surgiu a Universidade de Stanford. Nossa. É uma forma de transformar a dor, né? É uma forma de colocar a dor num lugar ali, né? Agora, a pergunta que não quer calar, doutor. Acho que tem muita gente acompanhando, querendo saber, ok, entendi o que é luto, entendi que tem fases, mas como eu me liberto, como eu saio disso? Que conselho você poderia dar? Como é que a gente supera o luto? Primeiro de tudo, não tem como acelerar, né? Não tem como acelerar. Eu quero ficar boa dessa dor, eu sou bom dessa tristeza até segunda-feira, tipo assim, né? Não tem isso, porque é tipo assim, eu faço uma comparação. Se eu pegar sua mão, Raul, e der uma martelada, sei lá, sem querer, e aí você vai ter uma pancada na mão, então você vai ter ali uma inchação, você vai ficar roxo, né? Pode ter uma corte na pele ou não. Então, vai ter o chamado hematoma, né? No dia seguinte está mais roxo ainda, mais inchado. Então, não tem como você levar uma pancada na mão com uma martelada e você vai no pronto-socorro, melhor do mundo, vai lá no Einstein, em São Paulo, e fala com o emergencista lá, eu quero que você resolva esse problema aqui até 10 horas da noite hoje. Alô, não dá. Tem um processo, né? Então, quando a gente leva uma pancada no corpo, tem um processo de recuperação. Quando a gente leva uma pancada na alma, no espírito, na nossa emoção, tem um processo, né? Até Deus revelou lá para Salomão, está em Eclesiastes capítulo 3, né? Existe tempo para tudo, né? Tempo para chorar, tempo para rir, tempo para jogar pedra, tempo para... Enfim. Então, primeiro de tudo, aceite que você que está vivendo o luto, aceite que você tem esse tempo. Esse tempo é normal, como eu falei, né? Até 1 ano, por exemplo. Então você tem que ter paciência com você mesmo, com você mesma, para viver essa dor. Viver a dor é ruim, claro, né? Nós não fomos criados para viver dor. Nós fomos criados para viver no paraíso, né? Aliás, a palavra Éden parece que significa lugar de delícias, né? Então, mas entrou esse problema chamado pecado e aí a gente sente dor sim, né? Agora, então primeiro você tenha paciência com a sua dor. Segundo lugar, você precisa abafar essa dor. Se você tem um perfil mais proativo, mais de tocar a vida para frente e tal, enfim, você também precisa chorar. Você precisa também, sabe, chorar não é de gente fraca, chorar é de gente humana, né? Verdade. Então, diante da perda, a gente cabe chorar. Jesus chorou, ele chorou quando viu aquele povo lá que ia rejeitar, ele chorou, né? Quando Lázaro morreu também, ele chorou também, não foi? Lázaro Chorou. também, quer dizer... Ele chorou então, também, né? Então as emoções básicas do ser humano são normais, então você precisa chorar, desabafar, né, para alguém ético, alguém que vai te ouvir, alguém que vai te dar um conforto. E depois também é importante você começar a pensar de que ficou alguma coisa, né? Ficou alguma coisa. Na pior das hipóteses, ficou você, né? Quer dizer, mas com certeza Deus tem na sua vida pessoas, Deus coloca na sua vida pessoas que você pode
se apoiar e amar, né? E conviver, né? Mesmo a pessoa, vamos supor que você tá aí triste, vivendo luto porque ficou viúvo, tá? Realmente é doloroso, né? Ou um divórcio, enfim, uma morte, mas tem alguém mais na sua vida, então valorize isso, porque em algum momento vivendo luto, a gente tem que começar a pensar em alguma coisa que sobrou na vida e que é importante sim, né? Teve pai ou mãe que perdeu filho ou filha e ficou tão desesperado, tão amargurado, que esqueceu que ficou outra criança ali. Tem outra criança, é seu filhinho também, é sua filhinha também, né? Então, em algum momento já desabafou, já expressou a sua dor, já chorou o suficiente, já dormiu muito ou dormiu pouco e tal. Então agora começa a pensar o que tem na vida ainda, o que Deus deixou para você, né? E começa a trocar a pergunta, como eu disse antes, né? Ao invés de, por que comigo, né? E tal. O que eu posso aprender com isso? O que isso me ensina? Como isso pode me ajudar a ser fortalecido para lidar com isso aí? Porque, olha, eu vou dizer uma coisa chata, pode ser que venha outra dor na frente, então você tem que aprender, né? Temos que aprender, como a questão da pandemia, né? Da Covid-19, quer dizer, essa pandemia é uma das problemáticas que vão acontecer daqui para frente, né? Então a gente tem que aprender a lidar com isso aí. Então desabafar é importante, saúde mental tem muito a ver com a gente experimentar o sentimento e expressar o sentimento. Okay. Experimentar, você vive aquela dor, não tenha medo da dor, Deus não vai permitir que você tenha uma dor maior do que você possa suportar, embora você às vezes possa dizer, tá insuportável. Eu também já vi dor insuportável, viu, Rose, viu, Raul? Já tive na UTI de um hospital, morre, não morre, eu sei que é as coisas insuportáveis. E além de outras coisas, né? E então experimentar o sentimento e expressar é falar. Vou dar um grande exemplo, que é o Senhor Jesus mesmo, né? Ele estava lá naquela agonia, suando sangue. O que ele falou? Pai, por que me abandonaste? Então, quando ele falou, Pai, por que me abandonaste, ele não tinha perdido a fé. Ele não estava abandonando Deus, nem estava achando que Deus ia abandonar. Ele estava expressando uma dor profunda que nós nunca vamos saber como é que é, mas estava expressando. Então, expresse a dor, fale para alguém ético, né? Alguém que realmente possa te ajudar. Ok. Raul. Doutor, tem uma pergunta aqui da Alves Elinha. Fala assim, eu tenho uma dúvida. Meu sogro, há muitos anos atrás, perdeu sua irmã, que foi atropelada. E até hoje, no dia 2 de novembro, ele não sai de casa. É normal? Olha, é e não é. Quer dizer, é porque essa pessoa precisa disso. Eu preciso respeitar isso nessa pessoa. Né? Nós precisamos respeitar que cada pessoa tem uma forma de viver a dor peculiar. É dela, né? Então, se uma pessoa que teve uma perda de uma pessoa muito querida, e que tinha um vínculo afetivo muito forte com essa pessoa, toda vez que chegar a data ou do nascimento dessa pessoa ou da morte dela, essa pessoa normalmente, ela pode ficar mal naquele dia. Sim. Ficar mal, você fica triste, mais animada, não consegue produzir. E isso é anormal? Não, é que aquela pessoa, é o vínculo, é o perfil, sabe, é o significado que aquela pessoa que morreu tinha na vida desse indivíduo, né? Então... não, eu acho que está perfeito, não tem problema nenhum. O que seria normal seria não só no dia de finados a pessoa entrar num estado de tristeza e não sai, né? Estende por 1, 2 semanas, 3 meses, aí é diferente, né? Mas Entendi. E a Valéria também diz que ela não consegue participar de velório. Isso é ruim, doutor? Assim, falta, na minha concepção, né? Parece que vai faltar um ponto final, assim. Mas não sei, mas... O que o senhor tem a dizer? Valéria, eu digo o seguinte para você. Primeiro, comece a trabalhar com a sua própria cabeça. Ou seja, quando você diz para você, eu não consigo participar de velório, você está meio que afundando essa ideia, essa crença na sua cabeça. Comece a mudar a frase, dizendo assim, eu não consigo participar de velório ainda. Só colocar a preposição ainda, você já abre a possibilidade de... daqui para frente você conseguir. Agora, eu acho que em alguns momentos, que você participar de velório é importante para a resolução do luto, né?
Então, Valéria, comece a pensar nisso. Não, eu acho que Deus vai me ajudar e eu vou enfrentar. Não fique preocupada com que tipo de reação você vai ter, se vai desmaiar, se não vai. Mas em algum momento, vai lá sim. Você tem que passar por cima dessa emoção, tomar a decisão racional e ir, né? Porque aí você vai começar a descondicionar essa ideia que você colocou na cabeça que não pode lidar com o funeral. Grazi, alguma participação, Oi. alguma dúvida? Tem sim aqui, ó. A Josiane, achei muito interessante a pergunta dela. Sou muito conformada com a morte, confio nas promessas de Deus. E para quem tem facilidade, doutor, de superar o luto, a gente vê até falando assim, em questão de morte, às vezes do cônjuge, o outro supera tão rápido, já casa de novo. Como que é essa questão? Também uma boa pergunta, porque... Parece que as pessoas até não gostam, né? Quando vê uma pessoa superando logo, a pessoa começa a criticar a outra, né? Causa nossa, mas já, que isso? A gente tem que respeitar isso também, né? Esse ritmo de cada um e essa estrutura de personalidade de cada um, né? Porque algumas pessoas têm realmente essa... Que palavra vou usar aqui? Tem essa disposição, assim, né? Disposição psicológica, né? Algumas pessoas são mais objetivas, embora não sejam necessariamente frias, né? Tem uma diferença, né?